Olá, começa agora mais um Fundarte Recebe, o nosso momento de conversar com pessoas que nos visitam, artistas que nos visitam aqui na Fundarte. Vamos lá? Hoje, então, a nossa entrevista é em dose dupla. Nós estamos aqui recebendo Alexandre Ritter e Fernando Cordella, que se apresentarão na comemoração de aniversário dos 20 anos e reinauguração do Teatro Terezinha Petri Cardona. É um imenso prazer receber vocês aqui. A primeira coisa que eu quero é agradecer, por vocês terem aceitado participar desse momento tão importante e conceder essa entrevista aqui para a TV Cultura do Vale. Obrigado. Obrigado. Vamos começar então com Alexandre. Alexandre, tu teve a oportunidade de levar o teu trabalho por diversos países, né? Eu vou ler aqui alguns deles: Alemanha, Argentina, Canadá, Costa Rica, França, Holanda, Itália e Estados Unidos. Então são muitos países, é muito interessante ver que tiveste essa oportunidade de levar, a arte para tantos lugares, e eu sei que essa história começou aqui na Fundarte, né? Tu pode contar um pouquinho pra gente? Com certeza, mas primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de a gente compartilhar um pouquinho do nosso trabalho, da nossa arte aqui com vocês, com o público, e agradecer então a Fundarte pelo especial convite em comemoração aos 20 anos então desse magnífico teatro que Montenegro tem. Então, muito obrigado. Sim, a Fundarte tem um significado importantíssimo na minha vida. Eu me lembro, na minha pré-adolescência, na minha adolescência, eu participava intensamente de várias atividades, passando pelos corredores da Fundarte, estudando a tarde inteira, a noite inteira, e fazendo arte no bom sentido, todos os dias, estudando muito, aprendendo muito. Então, o significado que fica para mim e que eu gostaria de compartilhar com as pessoas é a importância que a educação tem na vida das pessoas. A importância que cada momento diário da construção de experiências novas, de informações novas, e especificamente em música, tem na vida das pessoas, o impacto positivo que tem na vida das pessoas. Teve esse impacto na minha vida e acredito que é dever meu, por ter tido essa oportunidade ímpar de ter essa educação maravilhosa na Fundarte, de compartilhar isso com o maior número de pessoas possível nos vários países que eu tiver a oportunidade de participar e de viajar, de experienciar, então compartilhar isso com as pessoas. Esse significado da importância da educação, da música que tem na vida das pessoas. Que legal, e a Fundarte ano que vem, então, completa 50 anos, né? E eu que já estou há algum tempo aqui, já ouvi falar bastante do teu nome como um case de sucesso de alunos que saem daqui e vão para o mundo. Então, parabéns para ti. Muito obrigado, muito obrigado. Então tá, Fernando, eu sei que tu também iniciou a tua trajetória, na arte, os teus estudos numa cidade do interior, assim como Montenegro, né? Como é que foi, então, esse início teu? Queria que tu contasse pra gente. Então, bom, obrigado mais uma vez aí o convite de estarmos aqui. Eu comecei em Carazinho, município perto de Passo Fundo, e lá assisti uma tradição de uma escola de música, uma escola de piano, um conservatório de uma professora que por muitos anos morou em Porto Alegre, estudou no Belas Artes lá em Porto Alegre. Não, hoje o Instituto de Artes da URGS, na época era Instituto de Belas Artes do Rio Grande do Sul, e essa professora estudou nos anos 20, eu acho, final dos anos 10, 1900. E ela criou então um conservatório que se chamava Instituto Carlos Gomes. Lá chegou a ter assim dezenas de professores de piano, assim. Eu lembro que as audições de piano era assim, 100 e poucos, 200 alunos tocando, assim, era muito interessante. Aí no momento que meu pai me levou para participar de um festival de música, esses festivais de férias, e que a professora, era uma professora de Curitiba, mas que morava na Europa, conversou com meus pais e disse, olha, acho que vale a pena investir e levar ele para fazer aulas em Porto Alegre. Daí com 12 anos eu comecei a ir todo final de semana de Carazinho para Porto Alegre. É bem longe, né? É bem longe. Na época a gente fazia em 3 horas, agora 4 horas, né? Mas todo fim de semana indo para Porto Alegre, né?
e fazendo essas aulas. E me abriu uma grande porta, que foi fazer aulas com a professora Dirce Kniznik. Inclusive, ela já veio, já ministrou masterclasses aqui na Fundarte. Ela é, né, amiga da Terezinha Cardona, da dona Terezinha. Foi professora da Olinda Alessandrini, que é um nome muito icônico aqui, e que inclusive vai estar presente hoje. Eu vi boatos aí que ela vai estar aqui nos assistindo, né? Uma honra tê-lo na plateia. Então eu acho que é muito importante, claro, essa escola em Carazinho não tinha essa mesma projeção e esse mesmo tamanho que a Fundarte tem. Era apenas um conservatório de piano, era bem focado, mas chegou a ter acho que mais de 30 professores de piano. Imagina isso, né, para uma cidade do interior. Eu lembro que um pessoal de Passo Fundo ia fazer aula, também em toda a região. Então acho que isso é muito, muito importante, né? Eu brinco aí, se eu não fosse isso, talvez eu seria infeliz. Hoje eu seria um juiz, um advogado, uma pessoa chata dessas aí, um arquiteto, sei lá, não estaria tendo o privilégio de poder fazer, né, uma arte tão nobre aí quanto a música. Certo. E a gente percebe, então, com vocês dois contando as histórias, que teve muito estudo, muita persistência, né, nessa trajetória de vocês. Como é que foi, então, encontrar esse momento para vocês se juntarem e prepararem esse projeto, né, que vocês vão apresentar hoje aqui no teatro? Posso? Claro. Bom, primeiramente é um privilégio enorme poder compartilhar o palco com um maestro que tem tanta experiência e conhecimento quanto o maestro Fernando Cordella. Ele é realmente um especialista em música e mais especificamente da área de performance do período barroco. Então é uma honra enorme poder compartilhar. A honra é toda minha, professor. O palco com o maestro Cordella. Nós já nos conhecemos há muito tempo, né, Cordella? Mais de 20 anos? Provavelmente, estamos ficando velhos. Não, mais experientes. E já participamos de inúmeros projetos juntos. E eu acho que surgiu, né, em conversas, em discussões mais técnicas, mais específicas em relação à área da música, a possibilidade de fazermos um programa só com música escrita para o contrabaixo do período clássico. Então, alguns anos atrás, a gente realizou alguns concertos, com 2 importantes concertos para contrabaixo, né, de Dittersdorf e de Van Hal, e ali eu acho que começou mais, né, essa formação específica do nosso duo. Era isso, né, maestro? Isso, é. E tem sido um prazer enorme poder fazer música, compartilhar o palco com o maestro Cordella. O que vocês verão hoje à noite aqui é um gênio da música. Não. O professor Alexandre está... Não, é verdade. Está exagerando. Vamos falar um pouquinho, então, dos instrumentos, porque tem muita gente que, assim como eu, nunca tinha visto um cravo, né? Ou talvez não tinha ouvido falar de um cravo, né? Pode explicar um pouquinho pra gente como é que é, então, esse instrumento, como é que ele surgiu e como é que é ter a oportunidade de tocar ele e trazer para lugares, assim, com pessoas que talvez nunca tivessem visto e ouvido o som do cravo. Pois é, isso é bem interessante. Quando as pessoas normalmente chegam e falam, esse o cravo é um tipo de piano. Não, é o contrário. O piano que é um tipo de cravo. Eu já explico por quê. Olha só. Porque esse instrumento, quando começou, os primeiros relatos deles são lá do século XV, de descrições de instrumentos. Hoje o instrumento original, mais antigo, é de 1500 e pouco, preservado em museu. E o cravo, assim como o piano também, são cordas e essas cordas são acionadas, como no contrabaixo também, é acionado por um arco. No cravo, as cordas são acionadas por uma espécie de uma pinça que belisca a corda, enquanto no piano são martelos que batem e daí dá o som. Quem assistiu aqueles desenhos do Tom e Jerry, né, deve ter visto lá, né, dentro do piano, os martelinhos, é exatamente assim. E daí um construtor de cravos, porque aí tem um problema, assim, o cravo, ele não tem a dinâmica. A dinâmica quer dizer poder tocar forte ou fraco, ou piano, né? Em música a gente chama de volume. Então muita coisa você tem que fazer, né, o fraseado, as dinâmicas, mas assim, tudo se trabalha com articulação e é muito difícil mesmo de você fazer. E esse construtor de cravos resolveu
tirar o mecanismo dessa unha que belisca a corda e colocar martelos nele. E daí o nome desse primeiro instrumento, ele patenteou então, que esse construtor foi Bartolomeo Cristofori, um italiano, e chamou o instrumento de gravicembalo, que quer dizer cravo em italiano, gravicembalo col forte e piano. Só que é um nome meio grande, assim, que instrumento? Você toca o quê? Eu toco violino, eu toco contrabaixo. E você? Eu toco gravicembalo col forte piano, né? Ficou muito grande o nome. Daí eles cortaram o gravicembalo lá. Ficou só, que instrumento você toca? Eu toco forte piano. Daí até mudaram, né? Um tempo também na Alemanha, por exemplo, se chama pianoforte, né? Até a gente encontra, assim, quem tem pianos mais antigos em casa, o piano da avó, tem lá escrito, pianoforte Fabrik, né? Fábrica de forte piano. E inclusive na Alemanha também, muitos países ainda chamam de pianoforte, né? E abreviando mais ainda, abreviou para somente piano, né? Então, que queria dizer, gravicembalo col forte piano quer dizer cravo que toca forte, né? Que é forte, né? Fica a dica. E piano que quer dizer suave, né? Fraco, né? Então, aí que vem a origem, né, do piano, na verdade, né? Muito legal, aprendi mais uma coisa aqui. Essas entrevistas com artistas são muito legais porque a gente sempre acaba aprendendo alguma coisa. E eu fiquei sabendo que também no contrabaixo tem uma coisa que não é assim tão corriqueira de acontecer. Como é que é? Conta pra gente. Então, Estevam, eu estou usando cordas de tripa mesmo, né? Que a gente fala de animais. De animais, mas não de pessoas. Não. Dos colegas que não, tô brincando, que tocam desafinado na orquestra. Não, são cordas de cordeiro que eu estou utilizando. Achei que era cordela, né? Não. E que eram cordas que eram utilizadas na época do repertório que a gente está fazendo, né? As cordas modernas, na verdade, que tem usualmente nylon dentro, são revestidas de metal, elas foram criadas, na verdade, na primeira parte do século XX. Então, na época de Bach, de Vivaldi, de Eccles, que a gente vai fazer, que é o repertório essa noite, os instrumentos, então, utilizavam cordas de tripa, né? Que a gente está aqui, não sei se dá para ver, ela tem, inclusive, uma coloração mais escura, né? E ela é totalmente diferente da corda moderna, porque ela é difícil explicar, porque ela assim, ela é realmente orgânica, ela é realmente viva, não é um material morto, né? Então, quando você pega o arco ali e tem que passar a crina do arco, que é cabelo de cavalo, né? Tu põe o breu e tu passa na corda, você realmente agarra a corda, assim, você sente que tem uma vibração diferente, articulação diferente. Então, realmente, ela tem, digamos assim, uma personalidade toda especial. E, a meu ver, ela traz um brilhantismo muito diferente da corda moderna, né? Então, vou utilizar hoje, no concerto de hoje, só a corda de tripa, sendo que as 3 primeiras são cordas que não são revestidas, são de tripa mesmo. E a minha 4ª corda, então, ela é de tripa e ela é revestida com prata. E claro, ela tem assim, ela é uma corda que, como em sendo utilizada no material orgânico, ela é mais suscetível às variáveis que estão no local que a gente toca. Então, se está muito úmido, ela trabalha de uma forma, se está muito seco, ela trabalha de outra. Então, ela é muito sensível, ela é mais maleável que a corda moderna, né? Mas ao mesmo tempo é difícil de explicar, mas ela faz com que a caixa acústica do instrumento ressoe diferente. E no meu entendimento, ela faz com que o instrumento respire mais, tome mais vida realmente, em comparação à corda moderna. Então, é uma experiência bem diferente. Acho também, o maestro Cordella pode comentar um pouquinho talvez, que esse tipo de timbre vai muito em harmonia, digamos assim, com o timbre do cravo, né, que tem esse som pinçado ao invés de martelado. Né? Isso se junta, né, numa estética que a gente tem uma proposta também, né, de uma experiência, de uma interpretação histórica, né, de buscar essas fontes, esses tratados de época, e o casamento, né, esse era o instrumento que era usado na época, né, de Vivaldi, de Bach, né? E as cordas de tripa eram, então, por isso que também tem esse blend, né? Tem essa mistura
né, tão boa, né? Porque são instrumentos parentes, né? Então tá, gente. A gente já pode perceber que são os dois artistas trouxeram instrumentos super especiais aqui pra gente. Afinal, são 20 anos do teatro, né? Reinauguração depois da reforma aqui que aconteceu no teatro. Eu quero que rapidamente, então, vocês digam para quem esteve aqui, né? A entrevista gravada, a gente vai exibir depois do que já aconteceu esse espetáculo. O que o pessoal que esteve aqui pôde acompanhar, então, nesse espetáculo? Eu acho que o Maestro Cordella comentou aqui é uma experiência que usualmente a gente não tem acesso, que é escutar instrumentos de época, instrumentos muito antigos, com um encordoamento muito específico, com uma afinação muito específica, com um jeito de tocar baseado, então, em pesquisa histórica, em tratados. E também eu acredito que o Maestro Cordella tem uma energia muito especial, muito brilhante, e eu também. Então, acho que vai ser um momento muito emocionante também para as pessoas, com uma experiência sonora muito diferente do que a gente está acostumado. Então, também faço minhas palavras, professor Alexandre. Será um grande prazer poder dividir aqui. Poxa. E legal também ver compartilhar. O entrosamento de vocês dois, Isso. olha, no concerto com certeza transparece isso, né? Essa amizade, e tocando juntos, então, tenho certeza que vai ser muito legal para todo mundo que estiver presente aqui. E para a gente encerrar, então, quero fazer uma pergunta para vocês dois, que eu geralmente faço aqui no Fundarte Recebe, que é: qual a mensagem como artista que vocês gostariam de deixar para as pessoas que estão nos assistindo? Por favor. Eu tenho que pensar aqui. Eu acho que eu já comentei um pouco. Eu acho que o fato de instituições como a Fundarte existirem, de existir pessoas que acreditam e escolhem dar significado para a educação, que música é a educação, é uma das razões que realmente vale a pena viver no planeta. E realmente vale a pena a gente trabalhar e buscar manter isso, né? Manter a Fundarte, manter as escolas de música, escolas, e as pessoas cada vez mais se darem conta do quão importante é escolher, ter e dar significado a essa educação. Eu acho que essa é uma das mensagens que eu gostaria. Muito bom, parabéns. Poxa, agora me deixou sem palavras, mas foi lindo mesmo, né? Foi lindo, acho que a gente encerra. Não, mas eu compartilho com certeza. Nós, como educadores, né, o professor Alexandre, professor na Universidade Federal, na URGS aqui, professor de contrabaixo. Eu sou professor em São Paulo, lá no Teatro Municipal. E também acho que é muito importante quando a gente vê uma instituição enfim, e a instituição, ela sozinha ela não é nada, né? Ela precisa das pessoas, né? Que tem essa garra, que tem essa energia e que levam, como tanta gente aqui na Fundarte tem essa garra e que tem mantido, né? Acho que, enfim, a humanidade precisa, né, disso, né? Acho que é isso mesmo. Com certeza. Então, quem quiser encontrar o senhor nas redes, Alexandre, onde que a gente te encontra? Instagram, Facebook, tem meu canal do YouTube. Então tá, a gente vai colocar aqui na tela, então, para quem quiser encontrar os arrobas e os endereços. Fernando, então, onde a gente te encontra? Pois é, acho que também, eu não sou eu que opero, assim, tenho um pessoal, uma assessoria que mexe aí na Instagram, mas acho que é Instagram, Facebook, eu não sei, você deve ter o Facebook também. Tem o professor Alexandre. Eu sou um homem do cravo, né? Assim, tecnologia para mim fax é o máximo de tecnologia, né? Não se preocupe que estará na tela os endereços dos dois. Quero então, para finalizar, agradecer vocês, dizer que foi um enorme prazer ter a oportunidade de entrevistá-los, né? Tenho certeza que hoje o concerto vai ser maravilhoso, à altura dessa data tão importante que é a comemoração dos 20 anos do nosso teatro. Muitíssimo obrigado. Obrigado a você. Obrigado. E obrigado a você também que nos acompanhou. Toda a produção da TV Cultura do Vale está disponível nas nossas redes sociais. TV Cultura do Vale, a cultura passa por aqui.